Bom, a gente vai falar de aspectos gerais do sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo ele é composto por uma via aferente que conduz os impulsos nervosos originados dos receptores das vísceras, que são os visceroreceptores, e tem também seu componente eferente, onde a gente tem inervação de glândulas, musculatura lisa, musculatura cardíaca, que é o que é chamado efetivamente de sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo se divide no sistema simpático e no parasimpático. Bom, em relação ao sistema aferente, que são os visceroreceptores, a maioria desses receptores eles vão passar para a gente a dor visceral e também alguns impulsos que não se tornam conscientes. Por exemplo, informações de pressão arterial, de teor de oxigênio do sangue, que são repassadas em que a gente tenha uma consciência deles. A sensibilidade visceral ela é uma sensibilidade mais difusa, não permite uma localização precisa. Quando a gente tem uma secção visceral, um corte visceral, não gera uma grande sensação de dor. A distensão da víscera é que gera uma sensação de dor mais importante, que é muito dolorosa. E outro evento que pode acontecer são as dores referidas. Por exemplo, órgãos internos podem dar dores em localizações inespecíficas em territórios cutâneos. Por exemplo, processos irritativos do diafragma pode se manifestar por dor na região do ombro. Bom, e o mais importante do sistema nervoso autônomo é o sistema eferente. Existe uma diferença importante do sistema nervoso somático e do sistema nervoso autônomo, onde o somático ele leva a fibra diretamente no músculo estriado que vai ser inervado, enquanto no sistema nervoso autônomo a gente tem como componente um neurônio pré-ganglionar, uma fibra pré-ganglionar, o neurônio pós-ganglionar e uma fibra pós-ganglionar que vai inervar o órgão ou a víscera alvo da ação. Assim, no sistema nervoso autônomo, a gente tem dois neurônios unindo o sistema nervoso central até o órgão efetor. Em um deles, o corpo está dentro do sistema nervoso central, que é dentro da medula ou do tronco, e o outro está com seu corpo no sistema nervoso periférico. Esses neurônios que estão no sistema nervoso periférico, eles vão se localizar em gânglios, que são chamados de neurônios pós-ganglionares. Enquanto aqueles que têm o seu corpo dentro do sistema nervoso central são chamados de neurônios pré-ganglionares. Em relação à organização do sistema nervoso autônomo, os corpos dos neurônios pré-ganglionares eles vão se localizar na medula e no tronco. No tronco, eles vão se agrupar formando núcleos de origem de alguns nervos cranianos, como o nervo vago, por exemplo. Na medula, eles ocorrem do primeiro até o 12º segmento torácico, de T1 a T12, e nos primeiros segmentos lombares, L1 e L2, e nos segmentos S2, 3 e 4 da medula sacral. Na porção tóraco-lombar, de T1 a L2, os neurônios pré-ganglionares eles se agrupam, formando uma coluna muito evidente, chamada de coluna lateral. Coluna lateral essa que está situada entre a coluna anterior e entre a coluna posterior da substância cinzenta. Então, nessa região de T1 a L2, que tem a coluna lateral, que são os neurônios pré-ganglionares do sistema nervoso autônomo. Os corpos dos neurônios pós-ganglionares estão situados nos gânglios do sistema nervoso autônomo, onde são envolvidos por um tipo especial de células neurogliais, denominadas de anficitos, que são neurônios multipolares, que se diferenciam dos neurônios sensitivos, que também estão localizados em gânglios, que são pseudonipolares. O axônio do neurônio pós-ganglionar é envolvido apenas pela bainha do neurilema, constitui a fibra pós-ganglionar. Portanto, a fibra pós-ganglionar se diferencia histologicamente da pré-ganglionar,
por ser amielínica com neurilema, chamada de fibra de Remache. E a gente não tem uma proporção de fibra pré e pós-ganglionar de 1 para 1. Por exemplo, no sistema nervoso simpático, usualmente uma fibra pré-ganglionar faz sinapse com grande número de neurônios pós-ganglionares, podendo chegar a uma relação de 1 para 63 até 1 para 196. Convém lembrar também que áreas do telencéfalo e do diencéfalo regulam funções viscerais, sendo muito importante, por exemplo, a região do hipotálamo. Bom, em relação à diferença entre o sistema simpático e o parasimpático, ele tem diferença anatômica entre eles. A diferença em relação à posição dos neurônios pré-ganglionares. No simpático, os neurônios pré-ganglionares eles se localizam na medula tóraco-lombar de T1 a L2, dizendo assim que o simpático é tóraco-lombar. Enquanto o sistema parasimpático ele se localiza no tronco encefálico, dentro do crânio e na medula sacral, de S2, S3 e S4. Por isso que a gente diz que o parasimpático é crânio sacral. Em relação à posição dos neurônios pós-ganglionares, o sistema simpático, os neurônios pós-ganglionares, se localizam longe das vísceras e próximo da coluna vertebral. Formam gânglios paravertebrais e pré-vertebrais. Já no parasimpático, o neurônio pós-ganglionar se localiza próximo ou dentro da víscera que ele vai inervar. Em relação ao tamanho das fibras pré e pós-ganglionares, em consequência da posição dos seus gânglios, o tamanho da fibra pré e pós é diferente. No simpático, a fibra pré é curta e a pós é grande. No parasimpático, temos o contrário, sendo a fibra pré-ganglionar longa e a pós-ganglionar curta. E tem também a diferença ultraestrutural das suas fibras. As fibras elas contêm suas vesículas, que podem ser de dois tipos, granulares ou agranulares, e podem ser também grandes ou pequenas. As fibras granulares e pequenas é das fibras pós-ganglionares do sistema simpático, que são fibras ricas em noradrenalina. Já a parasimpática vai ter vesículas agranulares, que contém acetilcolina. Os dois, outra diferença é a diferença farmacológica, que é exatamente essa, que é a acetilcolina, que é o neurotransmissor do sistema parasimpático, e a noradrenalina, que é o neurotransmissor do sistema simpático, sendo o neurônio efetor, de fato, que vai agir na glândula, né? No sistema nervoso autônomo, as fibras pré-ganglionares, tanto do simpático quanto do parasimpático, e as fibras pós-ganglionares dos parasimpáticos são colinérgicas, liberam acetilcolina. Contudo, a grande maioria das fibras pós-ganglionares do sistema simpático é adrenérgica, liberando a noradrenalina. A exceção que a gente tem são as fibras que inervam a glândula sudorípara e os vasos do músculo estriado esquelético, que apesar de simpáticas, são colinérgicas. Tem o neurotransmissor que as faz funcionar, é o receptor colinérgico. Bom, para fechar, tem as diferenças funcionais dos dois sistemas. O órgão efetor, por exemplo, na íris, no sistema simpático, faz dilatação pupilar, que é a midriza, enquanto o parasimpático faz a miose. A glândula lacrimal, o simpático faz vasoconstrição e pouca secreção, enquanto o parasimpático faz secreção abundante. Em relação às glândulas salivares, simpático faz vasoconstrição, secreção viscosa e pouco abundante, enquanto o parasimpático faz vasodilatação, secreção mais fluida e abundante. Glândulas sudoríparas, que é a exceção, o sistema simpático, faz uma secreção copiosa, através de fibras colinérgicas, enquanto o parasimpático não tem inervação da glândula sudorípara. Os músculos eretores do pelo, simpático faz ereção do pelo, parasimpático não tem inervação. No coração, simpático faz aceleração cardíaca, dilatação de coronárias e taquicardia. Parasimpático faz diminuição do ritmo cardíaco, bradicardia e constrição de coronárias. O brônquio simpático dilata, parasimpático faz broncoconstrição. Tubo digestivo simpático diminui peristalse e gera fechamento de esfínteres.
enquanto o parasimpático aumenta a peristalse e faz a abertura de esfíncteres. A bexiga, o sistema simpático, tem pouca união-ação, enquanto o parasimpático faz contração da parede, promovendo seu esvaziamento. Na genitália, simpático é responsável pela ejaculação e pela vasoconstrição, enquanto o parasimpático é responsável pela ereção com vasodilatação. A glândula suprarrenal ela é estimulada a secretar adrenalina através das suas fibras pré-ganglionares que liberam noradrenalina, e a parasimpático não tem nenhuma ação. E os vasos sanguíneos e do tronco e das extremidades eles vão ficar vasoconstritos, enquanto no parasimpático não vai ter nenhuma ação. Em relação ao brônquio, também o sistema parasimpático produz broncorreia, enquanto o sistema simpático diminui a secreção brônquica, que for faltando aqui nessa tabela.